Olá, meus irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, eu quero falar com você que sente um peso, uma amarra invisível, que te impede de prosperar. Você trabalha, se esforça, mas parece que nunca sai do lugar. Sente que um ciclo de escassez se repete na sua vida e na sua família. Saiba que você não está sozinho. E hoje, pela fé, vamos declarar o fim desses ciclos. A palavra de Deus nos mostra repetidamente que a vontade do Pai para nós é de abundância, não de miséria. Em Deuteronômio, o Senhor nos promete uma terra que mana leite e mel. Em Jeremias 2, 9 e 11, ele declara: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, por que tantos de nós vivemos presos na escassez? Muitas vezes, a resposta está em ciclos espirituais de pobreza. São padrões negativos, maldições hereditárias ou fortalezas mentais que passam de geração em geração. Talvez seu avô tenha enfrentado a ruína, seu pai lutou com dívidas, e agora você se vê no mesmo barco. Isso não é uma coincidência. É um ciclo que precisa ser quebrado no poder do nome de Jesus. Pense em Gideão. Ele malhava o trigo no lagar, escondido, por medo dos midianitas que sempre vinham e roubavam toda a colheita. Era um ciclo de opressão e roubo. Gideão trabalhava, mas não desfrutava do fruto do seu trabalho. Quantos de nós nos sentimos assim? Trabalhamos duro, mas o dinheiro some com dívidas inesperadas, problemas de saúde, coisas que quebram. É o devorador agindo, roubando nossa colheita. Mas o anjo do Senhor apareceu para Gideão e disse: O Senhor está com você, homem valente. Essa palavra mudou tudo. Hoje, essa palavra é para você. O Senhor está com você, homem e mulher valente. Chegou a hora de sair do esconderijo, de sair do lagar e se levantar como o valente que Deus chamou para ser. Precisamos entender que a batalha pela nossa prosperidade é, antes de tudo, espiritual. Não adianta apenas trabalhar mais duro se as portas espirituais estiverem fechadas. O primeiro passo para quebrar esses ciclos é o arrependimento. Precisamos pedir perdão a Deus por toda a incredulidade, por toda a murmuração e por todas as vezes que confiamos mais na nossa própria força do que no poder dele. Talvez tenhamos aberto portas para a miséria através do pecado, da avareza ou da falta de generosidade. Vamos nos arrepender sinceramente. O segundo passo é a renúncia. Em nome de Jesus, precisamos renunciar a todo pacto, consciente ou inconsciente, que nossos antepassados possam ter feito com a pobreza. Renunciar a toda palavra de maldição, a todo decreto de miséria lançado sobre nossa linhagem. Você tem autoridade, em Cristo, para cancelar essas sentenças. Declare em voz alta: Eu renuncio a todo espírito de miséria, a toda maldição hereditária de pobreza, em nome de Jesus. E o terceiro passo fundamental é a ativação da fé através da palavra profética. É aqui que entra o fogo profético. O fogo na Bíblia representa a purificação, poder e a presença do Espírito Santo. Quando uma palavra profética é liberada com fé, ela carrega o fogo de Deus para consumir as amarras, para queimar as raízes da escassez e para iluminar o caminho da prosperidade. A Bíblia diz em 2 Crônicas 20:20: Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Acreditar na promessa de Deus é o que te firma. Mas acreditar na palavra profética liberada pelo homem de Deus é o que te faz prosperar. A palavra profética destrava o que estava preso. Ela dá uma direção clara, uma estratégia divina para a sua vitória financeira. Eu quero que você entenda algo poderoso. A sua semente, a sua oferta, o seu dízimo, quando conectados a um propósito profético, se tornam uma arma espiritual. Quando você semeia com a revelação de quebrar um ciclo, você está, na verdade, declarando guerra no mundo espiritual. Você está dizendo: devorador,
Você não vai mais roubar a minha colheita. A partir de hoje, eu semeio para uma colheita de 100 por 1. Como Isaac semeou em terra de fome e colheu abundantemente, porque o Senhor o abençoou. Muitas pessoas olham para a oferta apenas como uma obrigação ou uma transação, mas no reino de Deus, é uma semeadura. É um ato de fé que ativa a lei da colheita. Quando você honra a Deus com as primícias da sua renda, você está colocando Ele em primeiro lugar. E a promessa é que Ele irá repreender o devorador por amor de vós. Talvez você esteja pensando, mas eu não tenho quase nada. Como posso semear? Lembre-se da viúva de Sarepta. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite para fazer um último bolo para ela e seu filho, e depois morrer. Mas o profeta Elias chegou e liberou uma palavra profética. Primeiro, faça um bolo para mim. Que loucura! Aos olhos humanos, mas ela obedeceu à direção profética. Ela semeou o pouco que tinha, e o resultado foi o milagre da provisão. A farinha da panela não se acabou, e o azeite da botija não faltou, até o dia em que o Senhor fez chover sobre a terra. A obediência à direção profética quebra o ciclo da fome e libera o milagre da provisão contínua. A sua obediência hoje pode ser a chave que vai destrancar a abundância não só para você, mas para suas futuras gerações. Eu sinto fortemente no meu espírito que Deus está levantando uma geração que não vai se conformar com a mediocridade. Uma geração que entende que a prosperidade é uma ferramenta para expandir o reino de Deus. Pessoas prósperas podem semear mais em missões, podem ajudar mais os necessitados, podem construir igrejas e abençoar vidas. A pobreza te limita, mas a prosperidade bíblica te dá a capacidade de ser uma bênção em larga escala. É por isso que o inimigo luta tanto para manter o povo de Deus na escassez. Ele sabe que um cristão com a mente de Cristo e com recursos financeiros nas mãos é uma ameaça poderosa ao seu reino de trevas. Então, hoje eu quero te convidar a tomar uma atitude de fé. Eu quero liberar sobre a sua vida um fogo profético que vai quebrar, de uma vez por todas, os ciclos de pobreza. Prepare o seu coração, prepare a sua fé. Eu declaro, em nome de Jesus, que toda fortaleza mental de escassez que te dizia, você não pode, você não merece, isso não é para você, está caindo por terra agora. Eu profetizo que as portas de emprego que estavam fechadas se abrirão. Eu profetizo que ideias de negócios milionárias, estratégias divinas, virão à sua mente enquanto você dorme. Eu profetizo a restituição de tudo aquilo que o gafanhoto, o devorador, o cortador e o migrador consumiram da sua vida. Deus está restaurando seus anos, suas finanças, sua alegria. Eu declaro o cancelamento de dívidas. Eu vejo o Senhor movendo o coração de credores, abrindo caminhos para negociações que você nunca imaginou serem possíveis. Eu libero uma unção de favor sobre você. Onde quer que você vá, as pessoas sentirão o desejo de te abençoar, de te ajudar, de abrir portas para você. Quebre agora, em nome de Jesus, o ciclo do quase. Você quase conseguiu um emprego, quase fechou o negócio, quase comprou a casa. O tempo do quase acabou. Hoje começa o tempo da concretização, o tempo do eu consegui. Receba este fogo profético. Deixe que ele queime toda a incredulidade, todo o medo, toda a ansiedade. Levante-se em fé e comece a agir como a pessoa próspera que Deus te chamou para ser. Mude a sua maneira de falar. Pare de confessar a dívida e comece a confessar a provisão. Pare de falar da doença e comece a declarar a cura. A morte e a vida estão no poder da língua. E para selar esta palavra, eu te convido a fazer um voto com Deus. Um voto de fidelidade nos seus dízimos e ofertas. Um voto de generosidade. Apresente ao Senhor uma semente profética, com um propósito específico de quebrar o ciclo de miséria na sua família. Não importa o valor. O que importa é a fé e a obediência por trás da sua semente. Ao fazer isso, você estará materializando a sua fé
e dando a Deus a legalidade para agir poderosamente em suas finanças. Obrigado por estarem comigo nesta jornada de fé. Se esta palavra falou ao seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Vamos juntos quebrar os ciclos da pobreza e destravar a liberdade financeira que Deus tem para nós. Você já se sentiu preso, como se estivesse correndo em círculos sem nunca chegar a lugar algum? Especialmente quando se trata de dinheiro, você trabalha duro, se esforça, mas parece que uma força invisível te puxa para trás, te mantendo exatamente onde você começou. Se isso soa familiar, preste muita atenção, porque o que vou compartilhar hoje pode ser a chave que você estava procurando. Vamos falar sobre algo poderoso, algo que vai além das estratégias financeiras comuns que você ouve por aí. Vamos falar sobre as correntes espirituais da pobreza. Muitas vezes, os maiores obstáculos para nossa prosperidade não estão na nossa conta bancária ou no mercado de trabalho. Eles estão no mundo invisível, em ciclos e padrões que se repetem de geração em geração. Talvez você tenha visto seus pais lutarem, seus avós lutarem, e agora você está enfrentando as mesmas batalhas. Isso não é uma coincidência. Isso é um ciclo, uma corrente ritualística que amarra o seu potencial. Mas eu tenho uma notícia libertadora para você. Toda corrente pode ser quebrada. E hoje, vamos acender o fogo profético que vai consumir essas amarras de uma vez por todas. Este não é um vídeo sobre dicas de orçamento. Este é um guia definitivo para desmascarar e destruir as raízes espirituais da escassez na sua vida. A primeira coisa que precisamos entender é que a pobreza não é apenas a falta de dinheiro. É um estado de espírito, uma mentalidade de escassez que nos faz acreditar que não somos dignos, que não há o suficiente para todos, ou que o sucesso é para os outros, não para nós. Esses pensamentos são sementes plantadas por essas correntes espirituais. Elas se alimentam do medo, da dúvida e da desesperança. Pense nisso. Quantas vezes você esteve prestes a alcançar algo grande e de repente tudo desmoronou? Um negócio que quase deu certo. Uma promoção que escapou por entre os dedos. Um dinheiro inesperado que desapareceu tão rápido quanto chegou. Esses são sinais das correntes em ação, sabotando seu progresso. Elas criam um teto invisível sobre a sua vida, limitando até onde você pode chegar. Então, como quebramos isso? O primeiro passo é o reconhecimento. Você precisa olhar para a sua vida, para a história da sua família, identificar esses padrões de luta, de dívida, de quase lá. Reconhecer que existe um problema espiritual é o primeiro ato de guerra contra ele. É dizer: eu vejo você. Eu não vou mais ignorar a sua presença na minha vida. O segundo passo é a renúncia. Você precisa tomar uma decisão consciente e verbal de renunciar a todo pacto, toda palavra, toda herança de miséria que possa ter sido passada para você, consciente ou inconscientemente. A sua voz tem poder. Use-a. Declare em voz alta: eu renuncio a todo espírito de pobreza, a toda mentalidade de escassez, a todo ciclo de fracasso financeiro, na minha vida e na minha linhagem. A partir de hoje, essa corrente não tem mais poder sobre mim. Isso nos leva ao terceiro e mais poderoso passo: acender o fogo profético. O que é isso? É a ativação da sua fé de uma maneira poderosa e direcionada. A Bíblia nos diz que somos mais que vencedores. Ela nos promete uma vida de abundância, não de escassez. O fogo profético é clamar por essas promessas. É trazer a verdade do céu para a sua realidade na terra. Isso significa mudar a sua confissão. Em vez de dizer: eu não consigo, tá difícil, comece a declarar o que a palavra de Deus diz sobre você. Eu sou próspero. Tudo o que eu coloco à mão prospera. Deus supre todas as minhas necessidades abundantemente. Mesmo que a sua realidade atual pareça o oposto, você precisa falar a linguagem da fé, a linguagem do seu futuro. Sua palavra cria a sua realidade. A oração é a sua arma principal nesta batalha, mas não uma oração de mendigo,
pedindo migalhas. Uma oração de filho, de herdeiro, que sabe seus direitos. Ore com autoridade. Comande que as portas da prosperidade se abram. Ordene que as correntes da dívida sejam quebradas. Peça a Deus por sabedoria para administrar os recursos que Ele vai te confiar. Peça por ideias criativas, por conexões divinas, por oportunidades que você nunca imaginou. A generosidade também é uma chave fundamental para quebrar o ciclo da pobreza. O espírito de miséria é egoísta. Ele acumula, ele tem medo de soltar. Quando você se torna generoso, quando você doa seu tempo, seu talento e seus recursos, você está enviando uma mensagem poderosa ao universo e ao mundo espiritual. Você está dizendo: eu não vivo com medo, eu confio na minha fonte. E eu sei que quanto mais eu dou, mais eu recebo. A generosidade é um ato de fé que quebra a mentalidade de escassez e abre as comportas da abundância. Comece pequeno. Dê um elogio. Ajude alguém. Doe algo que você não usa mais. A semente da generosidade, não importa o tamanho, sempre produz uma colheita. Agora, vamos ser práticos. Como você mantém esse fogo profético aceso no seu dia a dia? Crie um ambiente de prosperidade ao seu redor. Ouça músicas que te elevam. Assista conteúdos que te inspiram. Leia livros que expandem a sua mente. Afaste-se de pessoas que só reclamam e que vivem mergulhadas na negatividade. O seu ambiente influencia diretamente a sua mentalidade e o seu espírito. Visualize a sua liberdade financeira. Feche os olhos e se veja pagando todas as suas dívidas. Veja-se sendo generoso com sua família e com os necessitados. Sinta a paz e a alegria de não ter que se preocupar com as contas no final do mês. Essa visualização não é apenas um sonho, é um ensaio para sua futura realidade. É alinhar o seu espírito com o futuro que Deus tem para você. Quero deixar algo bem claro. A libertação financeira é um processo. As correntes que foram forjadas por gerações podem não se quebrar da noite para o dia. Haverá testes. O inimigo tentará te puxar de volta para os velhos padrões de pensamento e comportamento. É por isso que você precisa ser persistente. Você precisa continuar declarando a palavra, orando com autoridade, sendo generoso e visualizando a sua vitória todos os dias. Cada vez que um pensamento de dúvida ou medo surgir, confronte-o imediatamente com a verdade. Diga: não, esse não sou mais eu. Eu sou filho do Deus Altíssimo, herdeiro da abundância. O fogo profético está queimando em mim, e todas as correntes de pobreza estão sendo consumidas agora. Esta não é uma fórmula mágica. É um realinhamento espiritual. É sobre se reconectar com a sua verdadeira identidade em Deus e tomar posse da herança que sempre foi sua por direito. A pobreza não é o seu destino. A luta constante não é a sua identidade. Sua identidade é de filho, de filha, de herdeiro de uma riqueza que vai muito além do dinheiro. É uma riqueza de paz, de alegria, de propósito e de capacidade para ser uma bênção para o mundo. A decisão é sua, aqui e agora. Você vai continuar permitindo que essas correntes invisíveis ditem o rumo da sua vida? Ou você vai se levantar, acender o fogo profético e reivindicar a sua liberdade financeira e espiritual? Eu te encorajo a começar hoje. Faça aquela oração de renúncia. Escreva as declarações de fé e coloque-as onde você possa ver todos os dias. Dê o primeiro passo de generosidade. Você tem o poder de quebrar o ciclo. Você tem autoridade para reescrever a sua história financeira. O céu está pronto para te apoiar. As chaves do reino foram entregues a você. Obrigado por assistir até o final. Se esta mensagem falou ao seu coração, não aguarde para você. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa verdade libertadora. Deixe um comentário abaixo declarando: eu estou quebrando as correntes. Vamos criar uma comunidade de pessoas que decidiram viver na plenitude da liberdade financeira e espiritual. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este e vamos juntos nessa jornada de transformação. Que o fogo profético queime intensamente em sua vida, destruindo toda limitação e liberando a sua riqueza total. Até a próxima.
Você já sentiu que não importa o quanto trabalhe, o quanto se esforce, parece que existe uma força invisível te segurando, uma barreira que impede sua prosperidade, que te mantém preso em um ciclo de dívidas, escassez e frustração financeira? Você paga uma conta e duas novas aparecem. Consegue uma pequena promoção e logo em seguida, um gasto inesperado leva tudo embora. Se isso soa familiar, saiba que você não está sozinho. E mais importante, isso não é o seu destino. Hoje, nós vamos mergulhar fundo em um tema poderoso e transformador: como quebrar as correntes da pobreza e destravar a sua verdadeira liberdade financeira através do que chamamos de fogo profético. Muitos acreditam que a pobreza é apenas uma questão de economia, de falta de oportunidades ou de má gestão. E sim, esses fatores existem. Mas hoje, vamos além. Vamos falar sobre as raízes espirituais da miséria, sobre as correntes ritualísticas que podem estar amarrando gerações da sua família. Pense nisso como altares de pobreza, estruturas espirituais negativas, muitas vezes construídas sem o nosso conhecimento, por meio de palavras, maldições, pactos ou rituais do passado, que continuam a operar em silêncio, de geração em geração. Esses altares se alimentam de medo, de dúvida, de mentalidade de escassez e garantem que o ciclo de dificuldades financeiras nunca se quebre. Eles criam um ambiente espiritual onde a semente da prosperidade simplesmente não consegue germinar. É por isso que você vê pessoas inteligentes e trabalhadoras que nunca conseguem sair do lugar. Existe uma batalha sendo travada em um nível que não vemos com os olhos. Mas aqui está a notícia maravilhosa. Todo altar que foi levantado pode ser derrubado. Toda corrente que foi forjada pode ser quebrada. E a arma que temos para isso é o fogo profético. O que é o fogo profético? É a manifestação do poder de Deus, ativado pela fé e pela palavra profética, que vem para purificar, consumir e destruir toda a obra das trevas. É como acender uma luz poderosa em um quarto escuro. A escuridão não tem escolha, a não ser desaparecer. Na Bíblia, o fogo é um símbolo constante de purificação e do juízo de Deus contra o mal. Pense no profeta Elias, no Monte Carmelo. Ele desafiou os profetas de Baal, que representavam um sistema de idolatria e opressão. Elias orou, e o fogo de Deus desceu do céu, consumindo não apenas o sacrifício, mas também a madeira, as pedras e até a água no rego. Aquele fogo não foi apenas uma demonstração de poder, foi um ato de juízo que quebrou o poder daquele altar pagão sobre a nação de Israel. Da mesma forma, quando nos posicionamos em fé e liberamos a palavra profética de Deus sobre nossa vida financeira, estamos invocando esse mesmo fogo divino para descer e consumir os altares de pobreza que foram levantados contra nós e nossa família. Estamos declarando: este ciclo de miséria termina aqui. A herança da minha família não é a dívida, não é a falta, mas sim a abundância que Deus prometeu. Então, como podemos aplicar isso de forma prática? O primeiro passo é o arrependimento e o rompimento. Precisamos pedir perdão a Deus por qualquer porta que nós ou nossos antepassados tenhamos aberto para espíritos de pobreza, seja através de idolatria, murmuração, avareza, medo ou qualquer outro pecado. É um ato de humildade dizer: Deus, reconheço que pode haver algo em minha linhagem que não te agrada. Eu renuncio a isso agora, em nome de Jesus. O segundo passo é desmascarar e nomear o inimigo. Você precisa identificar os padrões. É sempre uma dívida inesperada que aparece quando você está prestes a prosperar. É um padrão de perda de emprego? É uma doença que sempre drena suas finanças? Ao identificar esses padrões, você pode orar especificamente contra eles. Você não está mais lutando no escuro. Você está nomeando o altar. Eu quebro o poder do altar da dívida. Eu quebro o poder do altar da perda. Eu quebro o poder do altar da enfermidade sobre minhas finanças, pelo poder que há no nome de Jesus. O terceiro passo
é a ativação do fogo profético. Através da declaração, a sua boca tem poder. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Pare de profetizar derrota sobre sua vida. Pare de dizer, eu nunca vou ter dinheiro. Sou pobre mesmo. Nascido para sofrer. Comece a alinhar suas palavras com a palavra de Deus. Declare, eu sou próspero. Eu sou abençoado. As janelas do céu estão abertas sobre mim. Eu sou a cabeça, e não a cauda. Tudo que eu toco prospera. Isso não é pensamento positivo, é apropriação profética da sua herança. Quando você faz isso, você está liberando o fogo. Cada declaração de fé é uma faísca que incendeia os altares da pobreza. Você está, literalmente, queimando as correntes ritualísticas que te prendiam. Você está reescrevendo o seu futuro financeiro e o futuro das suas próximas gerações. Liberte a sua herança. Deus tem para você uma herança de abundância, não de escassez. Em Cristo, fomos feitos herdeiros de todas as coisas. A pobreza não faz parte do seu DNA espiritual. Ela é um invasor, um ladrão, que veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que você tenha vida, e vida em abundância. Isso inclui sua vida financeira. Imagine sua vida sem o peso constante da preocupação financeira. Imagine poder não apenas suprir todas as suas necessidades, mas também ser um canal de bênçãos para outros, para o reino de Deus. Isso não é um sonho distante, é a sua herança disponível. Agora, quero te encorajar hoje a se levantar como um guerreiro. Identifique os altares, renuncie a eles e comece a liberar o fogo profético com a sua boca. Faça um compromisso de não mais tolerar a influência da pobreza em sua vida. Ore com fervor, declare com autoridade e observe o poder de Deus começar a queimar tudo aquilo que te impedia de viver a plenitude financeira que Ele planejou para você. Queime os altares, quebre os ciclos, manifeste a abundância que já é sua por direito. A sua liberdade financeira começa agora. Muito obrigado por assistir. Se esta mensagem falou ao seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e se inscrever no canal para mais conteúdo que vai transformar sua vida. Vamos juntos caminhar rumo à nossa herança de prosperidade. Muitos de nós lutamos, trabalhamos duro, mas parece que uma força invisível nos impede de avançar. Sentimos que estamos presos em um ciclo de dívidas, escassez e frustração financeira. Não importa o quanto nos esforcemos. Quero te dizer que isso não é normal e não é o plano de Deus para a sua vida. A Bíblia nos ensina que somos herdeiros de uma promessa de abundância. Em Deuteronômio capítulo 28, o Senhor detalha as bênçãos que alcançariam seu povo pela obediência. Bênçãos de prosperidade em todas as áreas. Então, por que tantos filhos de Deus vivem abaixo dessa promessa? A resposta pode estar em correntes espirituais, em altares de pobreza erguidos no passado, talvez até mesmo por nossos antepassados, que continuam a afetar nossa realidade hoje. Vamos explorar juntos o conceito de fogo profético. O que é isso? O fogo na Bíblia é um símbolo poderoso de purificação, julgamento e da própria presença de Deus. Pense no profeta Elias, no Monte Carmelo. Ele não apenas orou, ele invocou o fogo do céu para consumir o sacrifício e provar que só o Senhor é Deus. Esse fogo consumiu tudo: a oferta, a lenha, as pedras e até a água no rego. Esse é o tipo de poder que estamos falando. O fogo profético é a manifestação do poder de Deus, através da nossa fé e da nossa oração, que vem para consumir, queimar e destruir toda obra espiritual que se levanta contra as nossas vidas. Isso inclui as amarras da miséria, as maldições hereditárias de escassez e os altares de pobreza que podem ter sido levantados, conscientemente ou não, em nossa linhagem familiar. Esses altares são como pontos de conexão espiritual que atraem e mantêm o espírito de pobreza ativo em uma família, passando de geração em geração. Talvez você se identifique com isso. Você vê padrões se repetindo na sua família? A mesma luta com dívidas,
a mesma dificuldade em reter dinheiro, os mesmos negócios que começam bem e depois fracassam misteriosamente? Isso não é coincidência. Isso são sintomas de um ciclo espiritual que precisa ser quebrado. É o que a palavra chama de jugo, uma peça de madeira usada para prender dois bois pelo pescoço, forçando-os a andar no mesmo ritmo, na mesma direção. O jugo financeiro te prende a um caminho de perdas e limitações. Mas a boa notícia é que Jesus veio para quebrar todo o jugo. Em Isaías 10:27, está escrito que o jugo será despedaçado por causa da unção. E a oração profética cheia do Espírito Santo libera essa unção que quebra o jugo e acende o fogo que consome os altares. É hora de desmascarar essas correntes ritualísticas da pobreza e reivindicar a riqueza total que nos foi prometida. Muitas vezes, essas correntes são sutis. Elas se manifestam em nossa mentalidade. Frases como dinheiro é a raiz de todo mal, nascemos pobres e vamos morrer pobres, ou é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Quando tiradas de contexto, se tornam fortalezas mentais que nos aprisionam. Essas crenças limitantes são, na verdade, os tijolos que constroem os altares de pobreza em nossas mentes e corações. Elas nos fazem sentir culpados por desejar prosperar e nos conformamos com a escassez, acreditando que isso é ser humilde. Mas a verdadeira humildade não é a miséria, é a total dependência de Deus, reconhecendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele, incluindo a prosperidade. O fogo profético vem para purificar nossa mente, queimar essas mentiras e alinhar nossos pensamentos com a verdade da palavra de Deus, que diz que ele tem prazer na prosperidade do seu servo. Então, como podemos aplicar isso na prática? Como acendemos esse fogo profético? Começa com uma decisão, a decisão de não aceitar mais a escassez como seu destino. Em seguida, vem o arrependimento. Precisamos pedir perdão a Deus por todas as vezes que duvidamos de sua provisão, que murmuramos pela falta, e também pedir perdão em nome de nossos antepassados por qualquer envolvimento com práticas que abriram portas para o espírito de pobreza. Este é um ato de identificação espiritual, onde nos colocamos na brecha por nossa linhagem. Depois do arrependimento, vem a renúncia. Em voz alta, com autoridade, você renuncia a todo pacto com a miséria, a toda palavra de maldição financeira lançada sobre sua vida e sua família. Você declara que esses acordos estão cancelados pelo sangue de Jesus. Este é o momento de usar a sua boca como um instrumento profético. Agora, vamos ao poder da oração profética. Não é uma oração qualquer. É uma oração ousada, específica, baseada nas promessas da palavra de Deus. Você não está pedindo esmolas. Você está reivindicando sua herança. Comece a declarar as promessas de Deus sobre suas finanças. Eu sou abençoado para abençoar. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Tudo o que eu colocar as minhas mãos para fazer, prosperará. Use a palavra como uma espada. Visualize o fogo do Espírito Santo descendo sobre sua casa, seu trabalho, suas contas bancárias, purificando e queimando toda influência maligna. Faça atos proféticos. Pegue suas contas, suas dívidas, e ore sobre elas, declarando-as pagas no mundo espiritual. Separe suas primícias e ofertas com um coração alegre, entendendo que a semente que você planta é uma arma poderosa contra a escassez e um ato de fé que ativa a colheita abundante. Liberte sua herança. A herança não é algo que você precisa conquistar. É algo que você recebe por direito de filiação. Em Cristo, somos filhos, e se somos filhos, somos também herdeiros. Sua herança inclui saúde, paz, alegria e, sim, prosperidade financeira. A pobreza é uma usurpadora, uma ladra que veio para roubar, matar e destruir o seu potencial e o seu propósito. O fogo profético manifesta a abundância porque ele remove o entulho espiritual que está bloqueando o fluxo das bênçãos de Deus. Imagine um rio
cujas águas foram represadas por uma barragem de detritos. O fogo profético é a dinamite que explode essa barragem, permitindo que o rio da provisão de Deus flua livremente em sua vida. É hora de parar de viver de gotas e começar a mergulhar no rio da abundância que Deus preparou para você. É crucial entender que a riqueza duradoura não é apenas sobre ter dinheiro, é sobre ser um bom mordomo dos recursos que Deus confia em suas mãos. A prosperidade bíblica tem um propósito: glorificar a Deus e expandir o seu reino. Quando Deus te prospera, é para que você possa ser um canal de bênçãos na vida de outros, para financiar a obra de Deus, para ajudar os necessitados e para viver uma vida que testemunhe a bondade e a fidelidade do nosso Pai. Quebrar o jugo financeiro não é um ato egoísta, é um ato de alinhamento com um propósito divino. Deus quer te dar recursos para que você possa cumprir a missão que Ele te deu. A oração profética constrói em nós um caráter de generosidade e sabedoria para administrar a riqueza que está por vir. Quero te encorajar agora a entrar nesse movimento de fé. Não assista a este vídeo passivamente. Levante-se onde você estiver. Vamos fazer uma oração profética juntos. Feche seus olhos e se concentre na presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu me apresento diante de Ti. Eu reconheço que Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata. Eu me arrependo por toda a incredulidade, por toda a murmuração e por toda palavra de dúvida sobre a Tua provisão. Eu peço perdão pelos pecados dos meus antepassados, que abriram portas para o espírito de miséria em minha linhagem. Agora, pela autoridade que há no nome de Jesus, eu renuncio a todo pacto com a pobreza. Eu quebro toda maldição hereditária de escassez. Eu ordeno que todo altar de miséria levantado contra minha vida e minha família seja agora consumido pelo fogo do Espírito Santo. Eu declaro que o jugo financeiro está quebrado. Eu libero a minha herança de prosperidade. Eu declaro que sou cabeça e não cauda, que estou por cima e não por baixo. A bênção do Senhor me enriquece e não acrescenta dores. A partir de hoje, eu ando em liberdade financeira para a glória de Deus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu espírito. A batalha foi travada e a vitória é sua em Cristo Jesus. Continue declarando, continue agindo em fé, continue sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Você verá as portas se abrindo, as dívidas sendo canceladas, as oportunidades surgindo de onde você menos espera. O fogo de Deus já começou a operar. Agradeço por você ter ficado comigo até o final. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe seu amém nos comentários para selar essa oração. Compartilhe este vídeo com 5 pessoas que precisam ouvir essa verdade libertadora. E, claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas mensagens de fé e transformação. Lembre-se, você nasceu para prosperar. Que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima. Você sente que, não importa o quanto trabalhe, o dinheiro nunca é suficiente. Parece que você está preso em um ciclo sem fim de dívidas e escassez, lutando para sobreviver enquanto outros parecem prosperar sem esforço. Você já se perguntou se existe algo mais? Uma força invisível que está te segurando, impedindo você de alcançar a verdadeira liberdade financeira? A verdade é que muitos de nós estamos lutando contra correntes que nem sabemos que existem. Correntes forjadas não apenas por más decisões financeiras, mas por algo muito mais profundo. Estou falando de ciclos de pobreza, padrões negativos que são passados de geração em geração. São como altares invisíveis de miséria, onde a nossa prosperidade é sacrificada antes mesmo de ter a chance de florescer. Mas hoje eu quero te dizer que existe uma maneira de quebrar essas correntes. Existe uma força poderosa capaz de queimar esses altares e destruir o jugo da pobreza de uma vez por todas. Essa força é o fogo profético. Muitas pessoas pensam que a pobreza é apenas uma questão de economia, de ganhar e gastar. Mas a Bíblia nos mostra uma perspectiva diferente. Em Malaquias 3, o povo estava sob uma maldição, porque estavam roubando a Deus nos dízimos
e nas ofertas. Isso nos mostra que nossa condição financeira está profundamente ligada à nossa condição espiritual. Existem forças espirituais que operam para nos manter na escassez. São fortalezas mentais e espirituais, mentiras que acreditamos sobre nós mesmos e sobre o dinheiro. Pense nisso como uma guerra espiritual. O inimigo quer te manter fraco, dependente e desesperado, porque assim você não consegue cumprir o propósito que Deus tem para sua vida. Ele constrói altares de pobreza na sua mente e na sua linhagem familiar, lugares onde a mentalidade de escassez é adorada. Mas Deus não te criou para a miséria. Ele te criou para a abundância. Em João 10:10, Jesus diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A sua herança como filho de Deus é uma vida de plenitude. E isso inclui a área financeira. Então, como podemos acessar essa vida abundante? A resposta está na oração profética e no fogo do Espírito Santo. O fogo profético não é uma fórmula mágica, é o poder de Deus, agindo em resposta à nossa fé e à nossa obediência. É quando nos alinhamos com a vontade de Deus e declaramos a sua palavra sobre a nossa vida. Quando oramos profeticamente, não estamos apenas pedindo a Deus para nos dar dinheiro. Estamos declarando guerra contra as forças espirituais da pobreza. Estamos usando a autoridade que Jesus nos deu para quebrar maldições, para derrubar fortalezas e para reivindicar a nossa herança. Vamos ver como isso funciona na prática. Primeiro, precisamos identificar os altares de pobreza em nossa vida. Isso pode se manifestar de várias formas. Dívidas crônicas que nunca acabam, uma mentalidade de não sou bom o suficiente, medo de investir ou de assumir riscos, ou até mesmo um padrão de autossabotagem. Sempre que você começa a prosperar, é aquele sentimento de que algo sempre dá errado quando as coisas começam a melhorar. Uma vez que você identifica esses padrões, o próximo passo é o arrependimento. Precisamos pedir perdão a Deus por qualquer forma que nós ou nossos antepassados tenhamos nos alinhado com o espírito de pobreza. Isso pode incluir a falta de generosidade, a idolatria ao dinheiro, a murmuração ou a falta de fé. O arrependimento limpa o terreno legal que o inimigo tem sobre a nossa vida financeira. Depois do arrependimento, vem a renúncia. Você precisa renunciar verbalmente a todo pacto, consciente ou inconsciente, com a pobreza. Declare em voz alta: eu renuncio ao espírito de miséria. Eu renuncio à mentalidade de escassez. Eu quebro todo pacto com a dívida e a falta, em nome de Jesus. Essas palavras têm poder. Agora é a hora de acender o fogo profético. A oração é o combustível. Comece a orar com fervor, usando as Escrituras como sua arma. Declare Deuteronômio 28, que fala sobre as bênçãos da obediência. Proclame que você é o credor e não o devedor. Declare Filipenses 4:19: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Imagine o fogo do Espírito Santo queimando cada altar de pobreza em sua vida. Visualize as correntes da dívida se derretendo. Veja as muralhas da limitação caindo por terra. Este é um ato de fé. Você está ativando o poder de Deus através da sua declaração. Isso não é sobre nomear e reivindicar bens materiais de forma egoísta. É sobre se alinhar com o reino de Deus. A prosperidade bíblica tem um propósito: abençoar a sua família, financiar a obra de Deus e ser um canal de bênçãos para os outros. Quando Deus te prospera, é para que o reino dele avance. Vamos fazer uma oração profética juntos agora. Repita comigo. Com fé, Pai, em nome de Jesus, eu me apresento diante de ti. Eu peço perdão por toda aliança com a pobreza, por toda murmuração e incredulidade. Eu renuncio agora a todo espírito de miséria, escassez e dívida que tem operado em minha vida e em minha família. Pela autoridade que tenho em Cristo Jesus, eu quebro todo jugo financeiro e toda maldição
hereditária de pobreza. Eu declaro que os altares de miséria em minha vida são queimados pelo fogo do Espírito Santo. Eu libero a bênção do Senhor sobre as minhas finanças. Eu sou próspero. Sou abençoado para abençoar. Portas de oportunidade se abrem para mim. A minha herança em Cristo é a abundância. Eu recebo a minha liberdade financeira agora, para a glória de Deus. Amém. Sinta o poder dessa declaração. A guerra espiritual é real, mas a nossa vitória em Cristo é ainda mais real. Continue declarando a palavra. Continue sendo fiel nos dízimos e ofertas. Continue buscando a sabedoria de Deus para administrar suas finanças. Quebrar o ciclo da pobreza não é um evento único, mas um processo contínuo de renovação da mente e de guerra espiritual. Você precisa substituir as mentiras da escassez pela verdade da abundância de Deus todos os dias. A liberdade financeira não é apenas um sonho distante. É a sua herança. É hora de parar de lutar nas suas próprias forças e começar a usar as armas espirituais que Deus te deu. Liberte o fogo profético sobre a sua vida e veja os altares da pobreza serem consumidos. Reivindique o que é seu por direito e caminhe na plenitude da vida que Deus planejou para você. Obrigado por assistir. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Deixe seu comentário dizendo: eu recebo minha liberdade financeira. Inscreva-se no canal para mais conteúdo que vai transformar sua vida. Lembre-se, a batalha já foi vencida na cruz. Agora é hora de você tomar posse da sua vitória. Que Deus te abençoe abundantemente.